Ser criado requer envolvimento. Ser criado requer envolvimento. É onde nós nos envolvemos e ali nós levamos, trocamos experiências, não é? As crianças desde pequenininhas, mas ser pai, ser mãe, tem tanto investimento, é tão cansativo às vezes, mas é bem certo que recebemos bem mais do que damos. Quem pode dizer é verdade, é verdade. Alegria imensurável, noite mal dormida ou noite não dormida, é bom demais. Respeito quem não quer ter filhos, mas quem quer ter filhos e tem, sabe muito bem o quanto é bom. Então essa história, né, essa história aí de cansaço, tudo é envolvimento. Criar é envolver. Criar é envolver. Por isso que se alguém se distancia e diz que criou, não criou. Porque criar é envolvimento. É envolvimento. Mas, bispa, eu tenho algo difícil na minha vida, porque eu não tive esse envolvimento com quem eu acho que eu deveria ter tido. Pois, se não teve esse envolvimento com quem você acha que devia ter tido, pela misericórdia e graça de Deus, Deus te deu outros envolvimentos. Mas esse aí tem que ser resolvido. E nada como o perdão para embalar uma vida saudável. Uma vida sem perdão não tem saúde. Não tem saúde. Porque as pessoas nos ferem. E às vezes, nós sentimos feridos, como diz a palavra, se alguém achar que tem, não é? E o outro talvez possa não ter feito, mas sentimos. Sem perdão não tem vida saudável. Sem perdão não tem vida abundante. E talvez não seja muito bom ouvir isso, mas você ainda vai ter que perdoar muita gente. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas o início seria muito bom se nesta hora, independente de quem foi, como foi, onde está, talvez você já ficou preso nisso há muito tempo, perdeu muito da sua vida por causa disso. Perdoa. Perdoa essa ausência indevida. É pegar ou largar. Fala, Senhor, está perdoado. Vai poder explicar 1000 vezes o outro. Se não perdoar, não vai adiantar. Explicação não traz perdão. Explicação ajuda, às vezes. E às vezes a mágoa é tão grande que o outro nem escuta. Então o Senhor já falou, perdoa, te liberta. Fala, está perdoado. O Senhor está na tua mão. A vingança é tua e não minha. Mas então, criar é envolver, é envolvimento. E Salmo 102, verso 15 em diante, fala daqueles criados por Deus. Uau! Mas todo mundo é criado por Deus, bispa. Não, eu não digo da criação. Eu digo de criar, de envolver, de levar um caminho. O apóstolo disse esses dias que tem evangélico que não é cristão. Eu até assustei, eu fui olhar de novo. Porque cristão é aquele que segue o que Jesus está ensinando. Tem gente que gosta da fé evangélica, como tem outras, né, linhas políticas que também gostam das coisas do evangélico. Mas não estão servindo ali ao Senhor, né? Então, criado por Deus como criatura é uma coisa. Agora, criado por Deus, envolvido em Deus, parecido com Deus, mas na sua multiforme expressão, multiforme sabedoria de Deus. Todas as nações temerão o nome do Senhor. Verso 15. E todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião. Sião é a igreja. O monte Sião, referido tantas vezes. O monte Sião, a casa do Senhor. O monte do Senhor. Jerusalém ficava no monte de Sião.
E às vezes a Bíblia usa Jerusalém, igreja de Jerusalém, Sião. Edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado em Sião. Fala comigo, atendeu a oração do desamparado em Sião, na igreja, no Monte Santo. E não lhe desdenhou as preces. E não desprezou da oração. E não olhou para a sua e para a minha oração e disse, mas você está orando por isso? Ah, seu irmão falou que é besteira. Vai na dele não. E não desdenhou as preces. E não olhou para a sua oração e disse, até hoje está com isso. E não desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Aquele povo que é criado, aquele povo que é envolvido pelos registros de que há em Sião, do que existe em Sião. Esse povo, ele passa de geração para geração. É um povo criado, envolvido. É um povo que se lembra que a sua prece não foi desdenhada. É um povo que se lembra de que na hora da aflição veio aqui, veio no altar, caminhou aqui, recebeu, ouviu de Deus, Deus dirigiu, Deus livrou, registrou, registro, povo criado, povo envolvido, povo que guarda o registro, povo que não esquece quem é que faz, quem é que continua fazendo, povo que não despreza o lugar que Deus move, que Deus age, que se chama igreja. Um povo criado, envolvido. Os registros. Quantas vezes Deus nos tirou de um poço, de um sentimento depressivo e nos levantou. Quantas vezes Deus nos livrou de enfermidades que bateram a nossa porta. Quantas vezes Deus nos olhou e disse, minha filha, meu filho, levanta dessa cama e anda. Pega isso que te segura e leva para dar testemunho, porque eu estou te levantando. Registros. O bispo contou a semana, a irmã mandou uma mensagem para mim lá de Recife. Ela estava orando por uma amiga que trabalha com ela. E uma amiga, ela falou para a amiga dela, eu vou orar por você por esse tumor. E ela falou, olha, eu estou com muito medo, eu tenho que operar. Ela falou, mas eu vou orar lá na igreja. Eu vou orar lá na igreja por você. E ela falou, então tá bom, você ora lá. E ela foi orar, e ela falou, que dia que é a cirurgia? Aí ela falou, tal dia. Ela mandou para mim um testemunho, semana passada. Bispo, se você quiser contar, eu falei, vou contar mesmo. Registros. Fala para a sua irmã, registra o que Deus está fazendo, irmã. Fala, registra o que Deus está fazendo. Fala, e conta a bênção. Está falando aqui, de geração para geração. E aí ela falou para mim, olha, não sei porquê, na hora eu orei lá para Deus fazer algo, eu não sei, excepcional, uma palavra, não estou me lembrando aqui agora, vou resumir. E aí então, quando eu estava em casa, ela mandou para mim, amiga, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela pegou o telefone, mas você não está na cirurgia? Não, amiga, estou não. O médico veio e faz o exame antes da cirurgia. Última hora, último segundo. Antes da cirurgia, ele falou, mas sumiu. O que você fez? Ela falou, nada. Não, mas sumiu. Vamos fazer mais exames. Sumiu. E ela ligou para ela, e eu já ia escrever assim, já falou para ela ir na igreja? Tem que ter registro.
Antes de eu falar, ela já falou para mim que domingo que vem ela vai vir na igreja. Foi embora para casa, bispa. Foi embora para casa. E ela estava... Queridos, estamos envolvidos nessa criação maravilhosa que Deus tem nos dado. Cada dia crescemos mais um pouquinho, pela graça e misericórdia de Deus, mas envolvidos em Sião, envolvidos na casa, envolvidos com aquele que tem nos criado, não só nos adotou, mas tem um lugar, estamos nele, estamos sendo criados por Deus. Aquele que é criado, ele passa de geração para geração, ele está envolvido na mesa, família, conversas. Tem sempre algo que vai me levar a levar alguém para o lugar da melhor criação. Sempre. Eu quero dizer para você, se você acha que não teve oportunidade de ter uma ótima criação, não perca a oportunidade agora de ser bem criado na casa do Senhor. Não perca. Às vezes o inimigo nos embola e nos faz ficar olhando para aquilo que não tivemos e perdendo aquilo que Deus está derramando sobre nós. Então tem que ter envolvimento. Tem que estar envolvido, tem que ter registros. E quando isso acontece, nós temos uma maior liberdade com aquele que nos está criando, transformando, fazendo de nós um novo homem, uma nova mulher, fazendo de nós um resgatado projeto, bem feito, um vaso, agora cheio da sua glória, fazendo de nós aquilo que Ele sempre quis e que nunca desistiu. Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desistiu de mim. Levanta as suas mãos e fala: obrigado, Senhor. Fala: obrigado, Senhor. O Senhor nunca desistiu de mim. Mas não era só para salvar, era para te criar, me criar, nos educar, nos envolver, nos levar pelo caminho dele, nos fazer aquilo que está no coração dele, coração de pai para filho, levar o coração do filho ao pai. Esse envolvimento gera um envolvimento com o pai. Esses registros, eles anunciam aquilo que o Senhor faz. Esses registros nos levam a louvar o Senhor pelo que Ele faz. Qual a diferença de um louvor com qualquer outra música? Bispa, para Deus. Ok. Para Deus, né? Mas qual a diferença? O que é o louvor? O que é o louvor? Vamos ler aqui? Verso 21, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. O que é o louvor? O louvor é a palavra de Deus cantada. Quando é que louvamos ao Senhor? Quando falamos daquilo que Ele é, quando falamos daquilo que Ele diz, quando falamos daquilo que Ele faz. Isso é o louvor, é a palavra de Deus cantada. É a palavra de Deus cantada. Isso é louvor ao Senhor. Esse louvor que está em Sião, ele vem nesse registro. E eu vou dizer algo para você: deixa louvor na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, deixa louvor rolando ali. Não deixe que aquele silêncio, em nome do silêncio, que não é silêncio, porque os pensamentos gritam, as emoções gritam, as agitações acontecem, e quando você está ali, achando que tudo já está confuso, mas você ouve o louvor, a palavra está sendo liberada, e você se envolve ali, você tem dentro de você uma força poderosa, para colocar o seu mundo interior em ordem. Por isso na igreja nós aprendemos os louvores do Senhor.
Sião, registros. E aqui nós descobrimos, Salmo 19, versos 7 e 8. Porque sentimos-nos tão bem quando louvamos. Porque algo acontece. Porque quando Davi entoava canções para Saul, o espírito maligno ia embora. Algo ali acontecia. Por quê? Os louvores trazem a palavra cantada do Senhor, os registros do Senhor. E a palavra, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Nós somos criados, envolvidos por Ele, por Ele. E hoje nessa palavra eu me lembrei, você grava com maior facilidade quando você canta, sabia? Você grava? Eu me lembrei de algo, eu nem sei quando foi, nem sei se foi antes. Qual verso? Esse. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E olha, eu lembro que eu tinha entregado a minha vida para Jesus e cheguei na igreja e ouvi. E fui com aquilo na cabeça, eu sempre gostei de música, né? E cantava salmo. Por que será? Cerque-se de louvores. Cerque-se de louvores. Não é por ser músico ou não, é por ser servo, por ser adorador, por estar envolvido, por estar sendo criado por Ele. Aleluia! E aí então ele continua aqui dizendo, somos criados, estamos sendo criados, um relacionamento de envolvimento com Ele, de grande envolvimento. Grande envolvimento. Porque esse grande envolvimento é intimidade com Deus. Intimidade com Deus, às vezes a gente tem a ideia. É aquele momento em que eu choro na presença. Amém, como você achar. Intimidade com Deus, aquele momento que eu estou. Não, ninguém pode. Fala comigo, eu estou aqui profundo com Deus. Amém. Mas intimidade é falar com Deus os nossos medos e ouvir de Deus sobre a nossa esperança. Intimidade é falar dos nossos medos, mas ouvir de Deus a nossa esperança. Deus nos deu a vida, nós escolhemos como andar. A vida está aqui, nós estamos caminhando. Ou nós andamos envolvidos com Deus e temos o que Deus tem para nós, e Ele tem esperança que não vai de maneira alguma nos frustrar. Ou nós andamos da maneira que quisermos, afastados. Mas a vida foi depositada. Fala para o seu irmão, irmão, Deus deu crédito para você, ó. Já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Ah, Deus deu crédito, olha lá, hein? É o fôlego, o sopro, aleluia, amém, Deus deu. Esse envolvimento, essa intimidade, ser criado. Quando um filho tem esse envolvimento, está criado na casa, não estamos falando de erros, de acertos agora. Tá bom? Quem é pai e mãe, né? Se acertou, ele é uma bênção. Se errou, a culpa é minha. Faz mais ou menos assim que a gente pensa. Mas nós estamos falando de acertos e erros. Estamos falando desse envolvimento de entrar, chegar. Eita, o dia foi ruim hoje. Foi ruim? Foi. O que foi ruim? Ah, não quero falar não. Foi tão ruim que eu não quero nem falar. Mas está ali na casa. Está envolvido. Ah, o dia foi bom. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou então não vou falar nada. Mas está envolvido naquela casa. Pais e mães, envolvam seus filhos. A sua casa é ninho, proteção, acolhimento.
Essa pessoa tão falha, com tanta falha. Deus confiou a você seus filhos. Então, não sejamos soberbos, sejamos agradecidos e vamos pedir misericórdia de Deus para acolhê-los, para cuidá-los, para amá-los, para envolvê-los, para deixar que eles tenham a liberdade de falar conosco, sem o medo de acertar. E aqui o salmista Davi fez isso. O salmista Davi, que viveu em ditosa velhice, que viveu guerras, batalhas, erros, acertos, mas em ditosa velhice, envolvido com Deus. Verso 28, aliás, anterior. Verso agora 23. Ele me abateu a força no caminho, me abreviou os dias. O que quer dizer isso? Eu estava sentindo mal, como se eu fosse embora, como já fosse a hora de ir embora. E tem gente que ainda fala, não, acho que eu vou morrer, porque Deus já está me dando sinal. Aí, irmão, fala para o seu irmão, está amarrado aí. Fala para ele, está amarrado. Fala, está amarrado, está amarrado. Fala, nome de Jesus Cristo. Fala, ora, se Deus te deu o fôlego da vida, você tem muita coisa para fazer. Então faça. Então ele estava nesse sentimento, mas é um sentimento. Ele estava sentindo assim. Quem sabe um diagnóstico ruim? Quem sabe uma fala realmente contrária? Algo real, racional, que ele tinha que enfrentar? Isso acontece? E quem é que acha bom? Ninguém. Vai achar bom? Não vai achar bom. Não vai achar bom. Mas ele, 24, dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Isso quer dizer que ele cria para muitos anos. Tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás, serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ser criado tem relacionamento de intimidade com o seu Pai querido que está te criando. Aqui não é mais sobre o Criador. Não é mais sobre quem te criou no princípio. É sobre quem está te criando, que é o teu Pai. O Pai que não te desprezou como filho, nem quando você errou. O Pai que não te amou mais porque você acertou. O Pai que te respeita as suas escolhas, mas o Pai que não muda. E todas as promessas do Pai não têm fim. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Intimidade com Ele é tratar da mão, é tratar do pé, é cuidar da alma, é cuidar de tudo que Ele fez, mas investir no relacionamento do Espírito com aquele que está te criando na presença dEle. Estou ruim mesmo, Pai, não estou bem. Mas o Senhor não muda. E a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correrão, não se cansarão. Quando tiver que diminuir a velocidade, andar, não vai ficar fatigado, irritando um ao outro. Porque o Senhor Deus é quem me renova. Senhor, o Senhor não mudou. Pai, esse diagnóstico está assim. Senhor, eu peço a Ti, muda esse diagnóstico. Pai, o Senhor me deu essa promessa. Pai, a Tua palavra está aqui. Eu estou envolvido em Ti, com todas as Suas palavras. Fala comigo, a lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. E restaura a alma, e restaura a alma. Os pensamentos do Senhor são retos,
e alegram o coração. E alegram o coração. Pai, a tua palavra não muda. Essa promessa é para mim, porque a promessa é para aquele que crê. Eu não estou bem, mas o Senhor não muda porque eu estou mal. Eu não estou me sentindo digno, mas o Senhor não muda porque eu não estou me sentindo digno. Nada muda, Senhor. Tu és o mesmo. Eu posso confiar. Eu estou envolvido com quem tu és, muito mais do que eu fui até agora. Sabe qual é a nossa identidade? Se quisermos, criados por Deus, envolvidos por Ele, renovados por Ele. Ele não despreza, lembra o que está aqui? Ele não despreza a nossa oração, não desdenha da nossa limitação, não ri. Às vezes alguém ri de uma dificuldade nossa, a gente acha que Deus está zombando também. Irmão, irmã, misericórdia. Perdoa o irmão e abraça o Senhor teu Pai que está te criando, porque Ele está te envolvendo e te sarando, Ele está te restaurando, para louvor da glória dEle, aleluia. É intensidade. Não levanta a mão. Olha na hora, né? Para te respeitar também. Ok. Você leu a palavra de Deus ontem? Não levanta a mão. Mas você leu muita coisa, né? O Espírito Santo não te condena. Ele te liberta. É diferente. É tanta coisa, né? Como é que chama o negócio que eles estão falando agora? Que pega o Instagram, que o bispo falou esses dias? Fica rolando a tela? Não, tem até um nome agora. De ficar rolando a tela, rolagem infinita. É. Misericórdia infinita vai parar onde, né? Olha, irmãos, nós temos tudo que podemos fazer. Você pode ver todas as redes se quiser. Deus não... Mas... nós precisamos perceber que às vezes nós buscamos cura onde somos adoecidos. Que às vezes procuramos resgate onde estamos nos perdendo. Uma palavra humana não pode nos impedir de ouvir uma palavra divina. Ah, já ouvi, tá bom. Ai, minha alma foi... Ai, meu Deus. Precisa ter envolvimento com Ele. Precisa ter envolvimento com Ele. Vou deitar hoje, não li a palavra. Ai, não preciso ser radical. Tem que ter envolvimento com Ele. Quem quer ser criado por Ele, tem que ter envolvimento com Ele. Já fui à igreja essa semana, já está bom. Depende do que você quer de Deus. Tem que ter envolvimento com Ele. Vamos orar? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o temor é lembrar que Deus não muda. Ele não muda. Ele perdoa, mas Ele não perde tempo em nos resgatar. E talvez você estava hoje já pensando sobre isso e falou, ai meu Deus, olha o Senhor falando, né? Você que está ouvindo, assistindo, fala com Ele agora. Fala, Senhor, eu quero estar envolvido nesse processo de criação. Fala, Senhor, eu não quero ficar fora dele. Senhor, eu não quero ficar nenhum dia, sem colocar os meus olhos na Tua poderosa palavra. Nenhum dia sem falar contigo das minhas dores, das minhas alegrias, nenhum dia. Senhor, eu não quero me afastar de onde o Senhor está me curando, para me entregar onde me adoecem. Fala, Senhor, eu decido isso agora. Não é o que foi, é o que está sendo agora. Se você crê assim, vamos orar juntos? Fala, Senhor Jesus, eu estou nesse envolvimento, totalmente nele. Eu não quero perder nenhum dia da Tua fala comigo, e nenhum dia da minha fala com o Senhor.
Amém. Amém. Aleluia. E por último, irmãos, glória a Deus. Criados por Ele têm as suas promessas. Para aqueles que estão sendo criados e para aqueles que estão criando outros. É o próximo verso. E ele diz assim, verso 28. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Quem faz é aleluia. Vamos ficar em pé, aleluia. Fala para o seu irmão, irmão, tem promessa aí, ó, viu? Deus não muda. Fala, seus filhos vão estar sendo criados na presença do Senhor. Fala para ele, declara. Fala, se alguém está longe, vai se achegar. Você está nesse envolvimento. Se alguém ainda não chegou, vai chegar perto. Porque é nesse momento que Deus está agindo. Talvez você está dizendo, mas olha, para eu convencer para vir. E às vezes essa pessoa vai na igreja, bispo, parece que não está nem aí. Não está nem aí. Eu fico com raiva, acabo brigando. Faz isso não. Quem está envolvendo é Ele. É a presença dEle. E ela está aqui.